por causa do áudio da filmagem. Boa noite. Eu sou Priscila Normando, sou pesquisadora associada da Universidade de Brasília e pesquisadora colaboradora na Fundação Oswaldo Cruz, na unidade de Brasília da Fundação Oswaldo Cruz. E aí a ideia hoje, a apresentação não passou ali no computador, mas também não tinha muita imagem na apresentação, eu vou mais mostrar os portais, é falar um pouco da experiência que eu acabei adquirindo no uso do Joomla para finalidades acadêmicas. Parece estranho, né, a gente, às vezes, falar de Joomla para finalidade acadêmica. Eu coloquei no nome da palestra portais acadêmicos, mas o que eu faço com o Joomla vai para além do portal. E essa é talvez a parte interessante e a parte de produção de tecnologia que a gente faz onde eu trabalho. Já vou dizer exatamente onde eu trabalho em cada uma das unidades, e isso vai explicar muita coisa. Com o Joomla, usando o Joomla como uma base, conectando o Joomla a outras tecnologias web, e também usando o Joomla para fazer sites, que é o uso mais comum e talvez, com certeza, o objetivo. O Joomla é um CMS. Todo mundo aqui trabalha com Joomla, não? Todo mundo trabalha com Joomla. Então, nós temos, na Universidade de Brasília, a Universidade de Brasília, ela adotou, vou contar um pouco da história, de como eu cheguei a ser uma Joomleira, e eu fiz um caminho inverso, talvez, da maior parte das pessoas. Eu programo desde ali de garotinha, 10, 11 anos de idade, eu já programava, já gostava, sempre gostei muito de lógica, de matemática, e eu sempre preferi fazer códigos, especialmente em PHP e JavaScript, a usar qualquer tipo de ferramenta pré-compilada ou pré-feita, né? Como é o caso no CMS. Até que em 2013, se a gente for pensar ontem, né, no meu caso, eu precisei fazer um evento e eu precisava transmitir esse evento online. Essa transmissão, o gerenciamento das contas de transmissão, ele acabou sendo feito via Joomla, por uma imposição da universidade. A universidade, você pode entrar no site da UNB, unb.br. Só isso. A Universidade de Brasília, ela tem como política que todas as suas unidades e a própria reitoria, a assessoria de comunicação, usam o Joomla como base. Né? Todos os portais, todos os sites providos pela UNB são prioritariamente em Joomla. O CPD da UNB ele não dá suporte a outra ferramenta. Se você quiser usar outra ferramenta, você tem que fazer um pedido especial, às vezes até alugar, comprar um servidor, enfim, tem todo um processo. E aí eu precisei ver o que a gente ia fazer para fazer essa transmissão. E a pessoa que me ajudou nisso, ele chegou com essa ideia, falou, não, olha, ele trabalha no Banco do Brasil, falou, olha, lá no Banco do Brasil a gente está montando a intranet, estamos montando várias ferramentas usando o Joomla. E saiu, então, eu comitei o Joomla, saiu o Joomla 3.0, depois disso a gente ainda usou o 2.5, e eu acabei gostando muito da ferramenta.
E esse gostar muito da ferramenta acabou me levando a desenvolver outras coisas em Joomla que não necessariamente dizem respeito a site ou a gerenciamento de conteúdo unicamente. Então, hoje eu mantenho 3 instalações de maneira contínua, com outros usos. Eu vou mostrar para vocês 3 instalações que são mais utilizadas, que têm mais acessos. E eu mantenho também, faço um sistema de análise quali quantitativa para pesquisas multicêntricas. Parece um palavrão. Quem não é da área acadêmica aqui pode estar pensando, mas o que é isso? Basicamente, a gente faz hoje, na Fundação Oswaldo Cruz, eu trabalho no programa de Direito Sanitário, a gente faz uma pesquisa que coleta todos os dados da judicialização na saúde no Brasil, nas 27 unidades da federação, e essa pesquisa ela é multicêntrica, ou seja, ela tem vários centros que coordenam regionalmente a coleta de dados. Os pesquisadores vão até o tribunal ou até a procuradoria. A partir desse trabalho, eles coletam uma série de dados em formulário e mandam esses formulários para dentro de um sistema que virou um projeto, um subprojeto dentro do Programa de Direito Sanitário, um subprojeto de tecnologia, que nós batizamos de Odin. Odin, porque Odin tinha 2 corvos que contavam a ele tudo o que acontecia em seus domínios. Então, o projeto acabou sendo baseado e dado o nome de Odin. O que o Joomla trouxe de vantagem para fazer um sistema desse? Se a gente for pensar, por exemplo, debatendo com os colegas, a primeira coisa que eles falam, não, use Python, faça o programa do zero, ou se você quer usar PHP, usa o Symfony, usa outra coisa, você vai usar um CMS. E eu já tinha tido algumas experiências com outros tipos de sistema, usando o Joomla, mais um plugin chamado Fabric. Não sei se vocês já usam o Fabric, eu recomendo muito. E aí, a gente faz umas mágicas e conecta o R, que é uma linguagem de análise estatística, e faz uns outros algoritmos para análise qualitativa, mas a base, o fundamento, é sempre o Joomla. E o Joomla, ele já traz uma série de coisas interessantes para a gente. A capacidade de ser responsivo, eu tenho uma baixa necessidade, eu não preciso de um servidor muito potente para fazer a coleta, então eu consegui montar microservidores. A gente tinha um problema muito sério de internet em alguns lugares durante a pesquisa. A gente montou, então, microservidores, e esses microservidores, eles lançam um sinal Wi-Fi, faz uma rede local, e as pessoas conseguem fazer a coleta por essa rede local sem o prejuízo de qualquer dado ou a necessidade de usar uma planilha e depois repassar o dado e reprocessar o dado. Então, isso teve um ganho razoável na produtividade da equipe e na nossa capacidade de análise dos dados. A outra coisa é que, como estamos nativamente em bancos de dados MySQL, a gente consegue portar os dados, a gente consegue usar JSON, a gente consegue fazer intercâmbio desses dados usando o Fabric. O Fabric nativamente, ele já faz uma série de plotagem de gráficos, então não preciso uso também, mas não precisaria usar para uma coisa mais simples, um conjunto menor de dados.
linguagens como R ou como Python, ou desenvolver um plugin. Isso facilitou muito o trabalho, isso melhorou muito a minha capacidade de entregar o apoio tecnológico que eu preciso entregar, tanto no projeto na Fiocruz, que é um desses projetos, quanto em outros eventos. Por exemplo, em dezembro do ano passado, eu montei todo um sistema de eventos para um seminário do Ministério do Desenvolvimento Social e também foi utilizado o Joomla como base. Então, a gente no Joomla consegue desenvolver um ACL bacana, eficiente, e as pessoas fazem inscrição. A partir dessa inscrição, a gente gera uma avaliação de trabalhos. Essa avaliação de trabalhos acontece, toda a cadeia de um evento acadêmico, ela pode ser coberta dentro de um CMS como o Joomla hoje. Então, o sentido é de dizer assim, bom, por que precisaríamos, por exemplo, fazer um sistema do zero, se nós podemos ter um sistema feito que vai ser bom, vai ser rápido, vai estar disponível, não vai ter tanto custo, ele vai custar muito menos, ele tem um consumo de trabalho, de horas, de dinheiro, de técnico, enfim, muito reduzido. O Joomla ele me dá hoje essa possibilidade. Outros projetos, né, envolvidos, está também a formulação de um programa de pós-graduação em que os docentes eles fizeram o debate da formulação do plano, né, todo o PPP da pós-graduação em estudos de ciência, tecnologia e sociedade, que ainda está em tramitação pela CAPES, via Joomla. Isso também melhorou os sistemas de comunicação e a gente conseguiu fechar um plano em que eu desconheço, né, já fui atrás, não consegui ver, outros casos em que você conseguiu trazer os professores para dentro de um mesmo ambiente e montar coletivamente um projeto de pós-graduação. Isso é um processo, montar um projeto de pós-graduação é um processo muito trabalhoso, exige muitas regras de instituições diferentes. Você precisa fechar num formato para mandar para o CNPq, esse formato é um formato muito rígido. Então, a gente conseguiu, utilizando também o Joomla, fazer com que os professores estivessem juntos, debatendo e provendo autogestão. Isso é feito no âmbito, lá dentro da Universidade de Brasília, do Observatório de Tecnologias Sociais. O Observatório de Tecnologias Sociais, ele tem um nome muito maior, é o Observatório do Movimento pela Tecnologia Social na América Latina. É muito grande, aí eu chamo de Observatório de Tecnologias Sociais. obmts.nb.br. Lá funciona, lá tem todo o material que a gente produz. Vou dar a vocês também meu contato, meu endereço no GitHub, que vocês podem baixar lá os pacotinhos que eu já fiz. Vai ficar tudo disponível lá para vocês a partir de amanhã. Então, a gente conseguiu manter isso. Dentro do observatório e dentro da incubadora tecnológica que temos no observatório, a gente começou a customizar agora um sistema de autogestão dos grupos de estudo. Nós temos 12 linhas, trabalhamos em rede, então são muitos parceiros, e os parceiros eles vão e vêm. Eles vão e vêm.
E aí a gente precisa, não dá para centralizar o processo de produção dessas pessoas. E, novamente, tomamos como escolha usar a metodologia de autogestão do trabalho, e o que estamos desenvolvendo no momento é a autogestão via o portal do observatório, em que os 12 grupos eles vão se reunir e eles mesmos vão fazer a produção de conteúdo deles e a disponibilização do conteúdo. Aí já é um uso mais de CMS mesmo, né? A gente não tem uma distinção, né? Nesse sentido. Há uma outra tecnologia também envolvida nisso, que é a customização do próprio template, né? Aí eu confesso a vocês que eu prefiro fazer o template, mas os parceiros que trabalham lá comigo, muita gente está usando o Gantry, né? Então tem sido assim um trinado para o pessoal lá, né? Usar o Joomla com o Fabric e o Gantry, e aí a gente resolve várias questões. A gente entrega mais rápido os nossos produtos. Então, basicamente, né, os casos, os cases, os produtos que eu teria hoje para falar, e aí eu falei em linhas gerais, são esses. Infelizmente o computador não conectou aqui para eu mostrar umas coisinhas para vocês, mas como que a gente faz, então, né, para fazer o trabalho de customização da ferramenta? Como a gente retirou a parte de código mais forte, o que a gente precisa fazer para trabalhar assim com o Joomla, na nossa experiência lá, é um desenho muito bem feito do processo. Então, testar o processo, desenhar o processo, e essa é outra vantagem que eu vejo no Joomla, porque eu consigo já testar o processo com a ferramenta sendo utilizada. Eu consigo dar um protótipo que ele é muito mais próximo do que vai ser o real, ele é quase, né, o produto final, do que, por exemplo, fazer uma prototipagem, como, enfim, trabalhando com HTML5, às vezes eu preciso fazer, né? Eu faço uma prototipagem, aquilo ali às vezes não funciona, os links, o cliente ainda não vai ter aquele resultado, ele não consegue tangibilizar o resultado dele. Como que aquele produto vai ficar no final? No Joomla, o processo ele chega junto. Então o cliente fala, a tela vai ficar assim, e aí a gente consegue trabalhar. Que essa é outra peculiaridade da nossa metodologia. Eu trabalho em 2 lugares em que eu não estou lá trabalhando com gente de tecnologia. Em geral, sou eu e mais uma outra pessoa, ou sou só eu. Ademais, a gente tem outros tipos de formação, e essas pessoas, elas fazem a demanda, e a gente trabalha junto na formulação das ferramentas, na formulação das soluções. Então, acabou se tornando uma vantagem para a gente trabalhar com o Joomla dessa maneira, porque eu consigo dar autonomia e eu consigo fazer também uma liberação, que eu chamo de liberação modular do projeto. Obviamente, e aí vem as desvantagens, se você for montar, por exemplo, um sistema desse tipo, mapeou o processo, né? Seu processinho está lá bem mapeado, ou o processão, né? Se juntou com o cliente, aí é uma metodologia de trabalho que normalmente o pessoal não usa, né? Eu nem chamo de cliente lá,
É o parceiro, nosso parceiro de trabalho. A pessoa que trabalha lá junto com você. E essa pessoa vai te ajudando a fazer aquela formulação e você vai já dando a ela resultados muito tangíveis. Você consegue ir colocando isso no ar e usando. A grande desvantagem é que se você não fizer um plugin, dependendo da sua necessidade, à parte, se eu usar, por exemplo, o Fabric ele joga tudo, os seus formulários todos, para dentro do banco de dados e faz uma query, voltando eles dentro do Joomla. Se você começa a ter uma quantidade razoável de dados na sua tabela, lembrando que as tabelas desse tipo de módulo, elas são todas separadas, os seus dados eles ficam segregados. Você pode, inclusive, usar outra base, você não precisa nem usar a mesma base na instalação do Joomla. Como ele vai ficando segregado e você também joga o formulário dentro do banco, pode ser que na hora de você gerar listas, de você gerar consultas, você comece a ter problemas de desempenho na sua aplicação. E aí, por isso que o processo tem que ser muito bem mapeado, para você saber se você pode usar um plugin, por exemplo, como eu uso o Fabric, ou se você vai precisar desenvolver algum tipo de plugin, ou algum tipo de complemento, por exemplo, ao Fabric, para fazer especialmente a consulta e a plotagem dos dados. Como as tabelas são separadas, você pode, inclusive, fazer algo separado do Joomla e conectar. Você pode usar um LDAP, fazer, enfim. Fazer uma persistência. A gente trabalha muito na área de EAD usando recursos educacionais abertos com persistência para poder, por exemplo, separar conteúdo de oferta, porque se você junta as duas coisas, o recurso educacional não é aberto, mas esse não é o nosso tópico aqui. Só estou dando para vocês o exemplo de que é possível conectar as duas coisas, é possível fazer rápido, é possível produzir com a pessoa que vai usar o sistema, e é muito interessante, porque quando você faz essa produção conjunta, as pessoas elas se sentem envolvidas, muito envolvidas no projeto, e o resultado final acaba sendo muito bom para todo mundo. A pessoa sente que ela participou, que era aquilo que ela queria. Quem já trabalhou entregando produtos aqui sabe que muitas vezes esse é um complicador. Você faz, entrega, e aí, não é isso que eu queria. Não é isso que eu queria. Quando você trabalha junto, o produto final ele é conjunto. Então a pessoa ela vai olhar e falar, beleza, é isso mesmo. É isso que eu quero. E isso vira um ciclo, bastante virtuoso. Então, eu apontaria, assim, dentro desse processo, a grande vantagem é como justamente essa agilidade na entrega e o custo. Eu consegui reduzir muito custos no sentido de consumo de tempo, consumo inclusive de material, consumo de infraestrutura, usando essa arquitetura. Isso tem mais ou menos 2 anos, já dá para ter um portfólio com 6 projetos que são razoáveis, que são grandes, inclusive. A gente pode considerar, por exemplo, o Odin. Hoje a gente tem uma tabela com cerca de 50 mil linhas. É bastante grande se a gente pensar que são 69 variáveis. Obviamente não está na mesma tabela do banco, né, gente? Está tudo segregado e comitado. Mas, se eu precisar, por exemplo, portar esses dados, ou se eu quiser fazer um outro sistema, utilizando inclusive outra linguagem que não o PHP, as minhas tabelas estão lá,
o meu processo está mapeado, o banco de dados está modelado, está funcional, eu só preciso montar o código e puxar os dados. Então, era isso que eu queria falar um pouco com vocês. Eu vou abrir agora para pergunta. Ainda tem tempo? Tem tempo de fazer pergunta? Tem? Abrir agora para perguntas, e, enfim, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa. Bom, como ninguém tem pergunta, você pode abrir aí só o site do Observatório? Perdão, da ITCP, é itcp.unb.br. Bom, aí vocês encontram o último evento que a gente abrigou dentro da incubadora foi o Encontro de Engenharia e Desenvolvimento Social. O sistema, por exemplo, de emissão de certificado, de inscrição, ele foi feito, está todo dentro desse domínio, foi feito nessa mesma metodologia, junto com os estudantes de engenharia do Brasil. O encontro, ele é regional, mas ele acontece ao mesmo tempo em todas as regiões. Eu não sei se tem algum engenheiro aqui, se tiver algum engenheiro já deve, inclusive, ter participado. Os nossos contatos ficam aí. Depois eu vou disponibilizar para o pessoal lá do marcador o meu contato pessoal, para, enfim, se alguém quiser alguma inscrição ou algum pacote, né? Eu gero pacotes, então fica disponível sistemas de inscrição, só não do Odin. Do Odin, como a pesquisa ainda está acontecendo, é uma coleta primária, a gente não pode disponibilizar nada dela enquanto a pesquisa não terminar e os resultados não forem publicados, né? Então, do Odin eu não posso. Agora, do restante, quem quiser pacote, tem pacote pronto para evento, tem pacote pronto para coleta, tem pacote pronto para matrícula de aluno, tem pacote pronto para recurso de decisão de banca, tem pacote pronto para avaliação de banca, toda a cadeia de trabalhos acadêmicos. Eu posso disponibilizar algum pacote para vocês usarem em Joomla. Bom, é isso. Opa, temos uma pergunta. Os certificados que vocês emitem na UNB já são digitais? Ou eles são impressos ainda? Como vocês estão fazendo isso lá? Não, então, a UNB, ela tem várias instâncias certificadoras. Cada unidade pode emitir o seu próprio certificado. Tá? E nós temos um lugar chamado Interfoco. Se você faz o convênio com o Interfoco faz toda essa parte burocrática, né? Essa parte de emissão. Como também ainda tem gente que imprime, você vai lá, assina, enfim. Nesse caso, você entra, faz login e senha e emite um certificado no formato com assinatura eletrônica. Não, então, essa questão da unificação, ela existe para quando você vai emitir diploma. Aí o diploma, ele é emitido na Secretaria Acadêmica Geral. Isso é para qualquer instituição. Tá? Quando a gente fala de certificado, é certificado de participação, não é diploma. Tem uma diferença entre uma coisa e outra. Tá? E aí cada unidade pode fazer sua própria emissão.
Bom, então, boa noite, pessoal. Muito obrigada por terem vindo.